Toda oportunidade que eu tive de ficar com a minha mãe, de uns anos para cá, eu sempre ficava com essa consciência, em essência. Eu estava no momento presente. Eu quis estar. Primeiro porque eu descobri que eu tinha pressa, minha mãe não. Eu tenho destreza para andar, minha mãe não. Então eu fui entendendo que amar é entrar no tempo do outro, no compasso do outro. Então todas as vezes que eu pude estar com ela, eu quis estar no tempo dela, não impor o meu tempo a ela, que ela não suportaria. E toda e qualquer oportunidade que eu tinha, mãe, como eu era naquela época? Porque a minha mãe viu um Fábio que ninguém viu. Então ela tinha algumas informações que morreram com ela, acabaram com ela. Aliás, eu acredito que o maior desconforto de perder mãe, eu não imaginava que seria tão cruel, é justamente você saber que você perdeu o significado mais estreito que você pôde viver em termos de vínculo. É o vínculo mais estreito que a gente pode experimentar, é ser filho de alguém. Quando eu soube que a minha mãe estava com Covid, eu já comecei a saber que ela não suportaria aquela doença. E quando eu precisei viver o processo de ir me despedindo dela, os passos tortuosos, quem está nos acompanhando agora em casa, que teve alguém hospitalizado com a doença, sabe do que eu estou dizendo. Passo a passo. No momento que o ar começa a faltar, eu me lembro que a equipe que estava cuidando da minha mãe, muito generosamente, permitia que eu falasse com ela. E eu me lembro que no dia que ela teve a primeira crise de falta de ar, que eu vi como a doença era cruel, que eu já sabia, mas ver a minha mãe com aquela falta de ar e eles precisaram me ligar na hora porque foi a única forma que ela teve de se acalmar. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas são entubadas antes da hora por causa da ansiedade. Tem um amigo meu que tem um controle muito bacana de si. Ele chegou 3 vezes para ser entubado e ele dizia, eu não vou ser entubado. Porque depois que você entuba, você diminui muito as chances de voltar. E eu sabia dessa estatística. E aí quando eu vi minha mãe, aí na última chamada de vídeo, vamos entubá-la. Eu me lembro direitinho, minha gente, como se fosse hoje. Ela do lado de lá, e eu dando a ela aquilo que eu tinha de mais sagrado, sabe? Que era o ser padre que ela tanto admirou, que ela tanto ficou feliz por eu ser. Eu não fiquei padre por causa da minha mãe, mas a minha mãe tinha uma alegria por eu ser padre, e eu fui fazer com ela uma oração, como se eu fosse alguém que estava em paz e tranquilo com aquilo que estava acontecendo. E eu falei para ela assim, mãe, a senhora agora vai dormir um pouquinho, que a senhora está muito cansada. Ela não me desmentiu. Ela fez o que ela sempre fez. Me acolheu mesmo quando eu era mentiroso. Aí ela falou assim, é verdade, Fabinho, eu estou cansada mesmo. E daqui a pouco a senhora vai acordar, vai estar tudo bem. A última frase dela para mim foi, sim, vai ficar tudo bem. E aí vem a outra crueldade da doença, que é você não poder velar, você não poder fazer. Eu não sei como minha mãe foi sepultada. Ela que era tão vaidosa, sabe? A gente não pôde colocar nela o vestido que ela gostava, nada disso. Quando eu cheguei assim, na porta do cemitério, foi uma cena, sabe aquela coisa que você sabe que você nunca mais vai esquecer aquilo? Quando o carro parou, infelizmente, o carro que me levou parou assim 3 metros atrás do carro funerário. E quando eu desci do carro, que eu olhei, eu vi o caixão da minha mãe. E eu olhava para aquela cena e eu pensava, meu Deus do céu, eu não conseguia andar. Parecia que eu estava paralisado, sabe? Eu olhava para aquele caixão e eu pensava assim, nessa caixa está a mulher que eu mais amei na vida. Foi a pessoa
que me trouxe ao mundo, que me ensinou tudo que eu sei como gente. Eu digo assim, sem medo de errar, eu fiz 2 faculdades, mas nada supera o que minha mãe me ensinou. Eu li tanta coisa bacana, mas nada foi mais surpreendente até o último momento do que a vida da minha mãe para mim. E de repente ela estava ali, naquela caixa lacrada, sem nos dar, sabe, a oportunidade de últimos gestos, e a gente precisa tanto disso. Essa dor é tão cruel, gente, a dor dessa doença é tão cruel. Por isso que quando hoje eu escuto, às vezes eu leio lá nos meus posts, né, as pessoas dizem: padre, perdi minha mãe hoje, padre, perdi meu irmão. Meu Deus do céu. Então o luto da Covid é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que se talvez a minha mãe tivesse morrido do coração, como a gente morria de medo, a minha mãe, ela viveu durante 8 anos com 96% de entupimento de uma artéria importantíssima. Nunca perdi o sorriso, nunca perdi o bom humor, nunca, 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 nunca. E aí, e ela sempre dizia uma frase que eu nunca pude concretizar, que ela falava para mim assim: Fabinho, quando eu estiver morta, que você me olhar no caixão, você falar assim: se a dona Ana pudesse falar mais alguma coisinha, o que ela ia falar? Ela me olhava e falava assim: se eu pudesse eu viveria mais um pouquinho. Deus. Essa era a frase dela.